Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina, que exija total atenção. Deverá ser ouvida com fones de ouvido. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Um jovem queria muito aprender a resolver os problemas de sua vida. Vivia pensando em como ter a sabedoria para viver bem, próspero e feliz. Um dia caminhava para a sua aula de natação, meditando nesses pensamentos e fazendo afirmações positivas. Chegando à academia, atravessou a grande porta de entrada e desceu as escadas em direção à piscina. No recinto da piscina, havia uma abertura no teto por onde entrava a luz do sol. Trocou de roupa, fez um aquecimento muscular e mergulhou em águas profundas. Surpreendeu-se dentro d'água, nadando com outras pessoas. Eram pessoas amigas e bondosas, que lhe queriam muito bem. Todas conversavam através do pensamento e o jovem percebeu que também podia fazer o mesmo. Elas lhe disseram: "Estávamos esperando por você. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco, enquanto aprende novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, de forma automática e espontânea. É tão fácil assim como vocês dizem? A partir de hoje, você aprenderá a sentir, pensar, falar e fazer exatamente o que tanto deseja. Você está no comando da sua vida. Você pode substituir os pensamentos e sentimentos negativos na hora que quiser. Venha conosco e aprenda como é simples e fácil." Hélio Couto. Quando chegou o tempo de suas férias, o jovem foi viajar de carro por uma belíssima estrada. Uma longa estrada na qual não se podia perceber o início e nem o final dela. Carro. O jovem dirigia em uma velocidade segura, apesar de ser um excelente piloto. Veja se o risco vale a pena. Durante as férias, o jovem aproveitaria para escrever um livro de aventuras, pois ele ficaria hospedado em um hotel à beira de um lindo rio que atravessava a floresta onde estava o hotel. Para isso, o jovem levava seu computador portátil com todos os arquivos que poderia precisar. Eu sempre passeava com papai e mamãe. Depois de algumas horas de uma tranquila e agradável viagem, o jovem chegou ao hotel. Era uma construção harmoniosa e sólida. Reino mágico. Piloto automático. Dava um sentimento de grande poder e permanência em quem ouvia. Era uma construção imponente com linhas clássicas. O jovem sentiu-se muito bem assim que viu o conjunto de prédios que compunham o hotel. É importante ser prudente. Tinha a impressão de já haver visto ou vivido antes num lugar assim. Sentiu grande serenidade ao ver os cisnes, que deslizavam suavemente no belo lago que havia ao lado do prédio principal. Acomodou-se em seu amplo e espaçoso quarto, colocando seu computador na escrivaninha. Analise sempre o risco que vai correr e veja se vale a pena. Olhou pela janela e pôde ver as majestosas montanhas que circundavam o vale. Era uma paisagem deslumbrante. Papai pôde ver ao longe o voo de uma grande águia. Velocidade. Após o almoço, em que comeu apenas o suficiente para sentir-se satisfeito, foi dar uma volta pela redondeza para conhecer melhor o lugar. Jardim zoológico. Veja se o risco vale a pena. Ficou extasiado ao perceber que o hotel tinha
tinha um zoológico nos fundos. Era um zoológico muito espaçoso, onde os animais tinham todas as condições de se sentirem bem confortáveis. Elimine a autossabotagem. A aparência dos animais confirmava o bom tratamento que recebiam. É muito importante tratar bem os animais. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias aquela perda já estava superada. O jovem resolveu fazer uma excursão pelo zoológico em uma outra hora, porque queria ver com calma e em detalhes tudo o que havia lá. É prudente ir devagar. Voltou para o seu quarto para fazer a sua meditação da tarde, antes de começar a trabalhar no seu livro. Reino Mágico. Velocidade. O jovem sentia enorme prazer em trabalhar, tanto manualmente como mentalmente. Após a sua meditação, sentou-se para fazer sua pesquisa inicial sobre o livro. Ligou seu computador e acessou a rede mundial de comunicação. Concentre-se em uma coisa por vez. Calma. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na rede eram impressionantes. Praticamente tudo podia ser encontrado na rede. Carro. Veja se o risco vale a pena. Para quem queria saber a verdade sobre os acontecimentos e a história, era uma ferramenta indispensável. Interiormente, o jovem agradeceu ao Criador pela existência da rede e por viver naquela época de tanto progresso e crescimento. Jardim zoológico. Piloto automático. O jovem queria colaborar e participar do desenvolvimento das pessoas. É prudente ir devagar. Coma vegetais. O livro que iria escrever relatava suas viagens por todo o mundo, os países, suas paisagens, as pessoas, os animais e a cultura de vários povos em todos os continentes. Proteja os seus filhos. Concentre-se em uma coisa por vez. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias, aquela perda já estava superada. O jovem tinha certeza de que esse conhecimento era muito importante para todas as pessoas. Passar adiante o conhecimento que temos é muito importante. Reino Mágico. Piloto automático. Calma. Ursos. Lembrou-se de uma viagem à Amazônia, onde pôde conhecer a maior águia do mundo, a Árpia, a águia real brasileira. Era impressionante pelo seu tamanho e porte. Era um animal belíssimo e majestoso. Trate os seus filhos com ternura e sensibilidade. Só de olhá-la, já se sentia o seu poder. Seu olhar penetrante demonstrava enorme autoconfiança. A Árpia sabia o que queria e como consegui-lo. Cuidava da sua família com toda a dedicação e zelo. Papai, calma. Concentre-se em uma coisa por vez. Mesmo quando passava alguns dias sem se alimentar, a grande Árpia mantinha a calma e a perseverança. Velocidade. Coma vegetais. Os filhotes da Árpia, mesmo pequenos, já demonstravam a sua determinação em conseguir o que desejavam. Divida o seu tempo entre o trabalho e o lazer. Tome sol. Naquela viagem, o jovem ficou extasiado com a exuberância da floresta, suas enormes árvores e grandes rios. É prudente ir devagar. A grandiosidade do ambiente alargava seus horizontes e fazia seus horizontes pessoais também se expandirem na mesma proporção. Foi ali que o jovem idealizou o livro que iria escrever. Uma natureza tão prodigiosa gerava grandes homens. O jovem sentiu isto imediatamente. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias aquela perda já estava superada. Jardim zoológico. Ursos. Coma vegetais. O jovem sabia que todos os seus problemas eram e sempre seriam resolvidos pelo seu subconsciente. Carro. Tome sol. Seu subconsciente resolvia um problema por vez, com eficiência e perfeição, o que deixava o jovem muito confiante sobre o seu futuro. Luz. Energia e carinho. Amor e ternura.
O seu subconsciente sempre sabia encontrar lições, soluções e ensinamentos das metáforas que seu avô contava. Papai. Naquela noite, o jovem sonhou que vivia no tempo em que a grande pirâmide fora construída. Concentre-se em uma coisa por vez. Ele era um dos engenheiros que comandavam a imensa obra. Calculava com todo cuidado o projeto e a sequência das operações que devia ser seguida à risca para se obter o resultado desejado. O condor realiza os seus objetivos com determinação. A pirâmide estava sendo construída por várias raças de extraterrestres que trabalhavam em harmonia. Os enormes blocos de pedra eram movimentados através de um processo de levitação antigravitacional controlado por ondas sonoras. Ursos. Todas as raças extraterrestres tinham aparência humana e, apesar de falarem línguas diferentes, rapidamente aprendiam a se comunicar com os demais através de uma ferramenta de instrução mental que lhes possibilitava a superaprendizagem. Desta maneira, o conhecimento estava à disposição de todos que quisessem aprender. Tome sol. Energia e carinho. Amor e ternura. O ar estava repleto de naves voando a toda velocidade, sem, no entanto, se chocarem. Existiam naves de todos os tamanhos. Algumas eram enormes e outras bem pequenas. O condor nunca desiste de seus objetivos. Cada uma servia para uma utilidade. Luz. Relaxamento profundo. Algumas raças se alimentavam apenas de frutas e vegetais produzidos naturalmente. Os extraterrestres se adaptavam perfeitamente a qualquer função e atividade. Tinham uma enorme capacidade de adaptação e flexibilidade. A raça dos turianos amava o conhecimento e sempre que podiam estavam lendo e aprendendo. Dormiam profundamente. Sua educação era considerada básica quando completavam 15 cursos de pós-graduação. Luz, energia e carinho, amor e ternura. Eram seres cordiais e atenciosos que adoravam uma boa conversa filosófica. Trouxeram para a Terra alguns dos animais do seu planeta natal. Ternura pelos filhotes. Relaxamento profundo. Um deles era a imensa águia turiana, que era o símbolo das naves turianas. Esta poderosa ave foi a origem das atuais águias terrestres. Os turianos eram os responsáveis pela construção da pirâmide e foram contratados pela sua habilidade em administrar grupos diferentes de pessoas. O condor nunca se prejudica. Dormiam profundamente. Os turianos eram líderes de nascença e famosos em toda a galáxia pela sua capacidade. Sempre que se precisava comandar pessoas, eles eram chamados. Eram pessoas altamente positivas. Ficar imóvel toda a noite. Sabiam tirar o melhor de todos os trabalhadores, realçando os pontos positivos de cada um. Não se preocupavam com os aspectos negativos, mas extraíam o melhor de cada um. Ternura pelos filhotes. Relaxamento profundo. Os turianos sabiam adaptar todos os regulamentos, visando a melhor produtividade de todos. Todos os líderes turianos conheciam uma quantidade enorme de pessoas trabalhando ou envolvidas no projeto. Era um projeto que requeria enorme precisão e eficiência. Os turianos eram conhecidos pela sua elevada autoestima. Ternura pelos filhotes. Dormiam profundamente. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro. Eles sabiam que eram os melhores construtores e davam o devido valor a si mesmos. Incentivavam a todos os subordinados a terem ideias que melhorassem o projeto em todos os sentidos. Todas as pessoas em nível de chefia eram escolhidos a dedo pela sua habilidade de tratar bem os subordinados. Ficar imóvel toda a noite. Trabalho e prazer. Tinham descoberto que isso aumentava profundamente a produção. Cada funcionário da Grande Pirâmide era colocado em um trabalho de acordo com as suas habilidades, talentos e conhecimentos. Os turianos eram muito exigentes e incentivavam subordinados a procurarem dar o melhor de si mesmos
em tudo o que fizessem. O condor sempre tem uma atitude positiva. Ficar imóvel toda a noite. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro. Balão de gás. Construir o ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. Os turianos definiam o resultado que queriam e, a partir disso, colocavam todos os esforços na sua execução. Os turianos eram muito versáteis e se adaptavam com facilidade a todos os obstáculos que surgiam no caminho, contornando-os e evitando toda a resistência possível. Prestavam muita atenção e gastavam todo o tempo necessário assessorando os melhores funcionários. Davam muita ênfase nos aspectos positivos de tudo. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro, balão de gás, trabalho e prazer. Estavam atentos a todos os detalhes da construção ou do projeto, corrigindo os erros assim que surgiam. Os turianos davam muita importância a pessoas muito confiantes, um grande senso de liberdade de expressão e realização. O jovem sabia que estava construindo algo muito importante que faria uma grande diferença no futuro. Os turianos gostavam imensamente de passear com suas famílias e animais domésticos. Trabalho e prazer. Construir um ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. Balão de gás. Eram um povo reconhecido pelo seu amor pelos animais e todas as formas de vida. Divertiam-se muito quando não estavam trabalhando e sabiam distribuir muito bem o tempo. Os turianos tinham grandes cães e, após o trabalho, brincavam entusiasticamente com eles. Havia uma unidade perfeita entre os cães e os turianos. O jovem percebeu que estava aos poucos encontrando o sentido da sua vida. Entendeu num relance que o sentido da vida era viver. A própria vida era o sentido da vida. Que coisa magnífica! A autoconsciência da vida era total. E essa consciência não tinha limites de crescimento. Sempre que conversava com seus pais e avós, a filosofia era um dos assuntos preferidos de todos. Observe como os animais vivem. Construir o ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. No dia seguinte, após uma boa noite de sono e um excelente café da manhã, o jovem saiu para ver o zoológico em detalhes. Brincar e rir são atitudes importantes. O jovem gostava de visitar zoológicos desde criança e lembrava-se das visitas que havia feito com toda a família. O primeiro animal que viu foi uma enorme onça do Pantanal brasileiro. Um animal esplêndido, de porte enorme, sua grande cabeça impunha respeito. Seu olhar penetrante, seu pelo brilhante, tudo na onça falava da magnificência da natureza que criara um animal tão maravilhoso e imponente. Momentos de silêncio são muito importantes. O jovem ficou um longo tempo observando e analisando o comportamento da grande onça. Ela não se importava com os visitantes, nem com o número deles. Vivia sem procurar obter a aprovação de ninguém mais. A onça sabia o que queria e vivia de acordo com a sua essência interior. De vez em quando, ela rolava pelo chão e se divertia fazendo isto. Dava para perceber que a onça estava feliz com a vida que tinha. Ela estava em paz consigo mesma. O jovem procurou ficar o mais perto possível da onça, mas guardando uma distância segura. Evite a busca de aprovação dos demais. O jovem aprendera a não correr riscos desnecessários. Ele sempre se perguntava se o risco que ia correr valia a pena. Ele sabia analisar qualquer situação com eficiência. O jovem tinha aprendido desde a infância que para haver crescimento é necessário correr riscos. E sabia avaliar os riscos que valia a pena correr e outros que eram autossabotagem. Tenha períodos de trabalho e descanso alternados. É muito importante correr o risco certo, na hora certa, com a pessoa certa, que trará o maior crescimento e desenvolvimento. Lembre-se sempre disto. O jovem lembrava-se da última viagem de avião que fizera e de como fora convidado a ir na cabine do piloto que era seu amigo. Puderam conversar durante boa parte do voo
porque o piloto colocara o piloto automático funcionando e o avião voava automaticamente. O jovem queria ver todo o zoológico naquele dia para não perder tempo, mas imediatamente veio-lhe à mente uma autossugestão que ele havia feito há algum tempo. Toda vez que ficar com pressa, esta será substituída por um sentimento de calma e tranquilidade. Descubra o que é realmente importante na vida. Tudo tem sua hora certa para acontecer. Não adianta apressar o processo. As meditações que fazia todo dia exerciam um efeito extremamente benéfico sobre ele. A cada dia ficava mais calmo e conseguia se concentrar pelo tempo que quisesse em uma única coisa ou objetivo. Estes são comportamentos extremamente valiosos. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouviu o silêncio absoluto. Como o suficiente para se alimentar. Pássaros e aves. O próximo animal que o jovem viu foi o grande urso americano, com mais de 2 metros de altura. Era extraordinário, imponente, forte, poderoso. O grande urso gostava de se deitar ao sol e relaxar durante muito tempo. Eles gostavam de muita luz e calor. Rolavam no chão com os filhotes que adoravam brincar com os pais. Apesar da enorme força dos ursos, os filhotes eram tratados com todo o carinho e ternura pelos pais. Os ursos tinham grande sensibilidade para as necessidades dos filhos e cuidavam deles com toda a atenção. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouvia o silêncio absoluto. Pássaros e aves. Seja indiferente ao tamanho do público. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Sempre que procurava entender um assunto, bastava ir numa livraria e o livro que ele queria estava lá como que por milagre. O jovem foi morar numa grande cidade, repleta de vida, prosperidade e crescimento, mas manteve os seus hábitos de relaxamento e meditação todos os dias. Aquilo era sagrado para ele, e os benefícios deste comportamento eram maravilhosos. Procure o equilíbrio entre todas as suas atividades. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coma o suficiente para se alimentar. Alimente-se com calma. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Os ursos despendiam grande quantidade de energia enquanto acordados, mas depois relaxavam e dormiam rapidamente, recuperando todas as energias despendidas durante o dia. Eles tinham um equilíbrio perfeito entre gastar e recuperar. Os ursos podem ficar imóveis, dormindo a noite toda para recuperar as forças. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouviu o silêncio absoluto. Coma o suficiente para se alimentar. Pássaros e aves. Seja indiferente ao tamanho do público. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Quando hibernavam, ficavam meses descansando durante o inverno. Eles sabiam quando trabalhar e quando descansar, alternando estes períodos de maneira muito sábia. Depois de ver os grandes ursos, o jovem chegou à conclusão de que por aquele dia estava satisfeito e era hora de estudar e escrever seu livro. Voltou ao seu quarto e colocou um filme no videocassete para fazer uma pesquisa. O jovem gostava de assistir filmes porque sempre aprendia algo importante com os personagens e as histórias. Era um desenho animado sobre um dinossauro de várias cabeças. Era muito interessante porque este dinossauro podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Seja indiferente ao tamanho do público.
Alimente-se com calma. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar a sua autoestima. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Uma cabeça estudava, outra trabalhava, outra se divertia, outra meditava. Não havia conflito entre as várias cabeças e elas conseguiam se harmonizar perfeitamente, usando o corpo do dinossauro, cada uma na hora certa. Parecia mágica de tão perfeito que era o domínio do corpo pelas várias cabeças. No fim, todas saíam ganhando com isso. Alimente-se com calma. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. O jovem pensou: preciso aprender a ter a mesma eficiência no uso das minhas capacidades. Preciso aprender a concentrar e relaxar na hora certa e devida. Foi muito instrutivo assistir aquele desenho. Em seguida passou o resto da tarde escrevendo o seu livro. Na manhã seguinte, o jovem olhou pela janela e percebeu que naquele dia havia no hotel um evento de balonismo. As pessoas estavam enchendo os grandes balões para voarem. Havia uma enorme excitação no ar e todas as pessoas estavam muito felizes com aquela realização. Trabalhavam muito e se divertiam ao mesmo tempo. Dava para ver que a criança interior de todos eles estava muito feliz. Desembrulhavam os grandes balões e começavam a enchê-los de gás. Verificavam se o balão estava bem preso à cesta onde iriam viajar e rapidamente punham os balões no ar. Era um espetáculo muito bonito e empolgante, todos coloridos, de vários formatos e tamanhos. O jovem correu para participar e ajudar a colocar no ar alguns balões. Os balões voavam calmamente pelo ar, dando uma sensação de paz e tranquilidade em todos que participavam e assistiam. Esta brincadeira durou toda a manhã e o jovem se divertiu muito, como há muito tempo não fazia. Lembrou intensamente do seu tempo de criança e ficou muito feliz. Agradeceu interiormente aos seus pais. Chegando a hora do almoço, o jovem foi ao restaurante panorâmico, no último andar, de onde podia ver todo o vale. Todos ficavam extasiados com a belíssima vista dali, com as grandes montanhas, o vale, as nuvens e os coloridos balões voando. Nesta hora, o jovem percebeu que todos estavam em silêncio, admirando e observando a natureza. Havia um sentimento de respeito e reverência pela natureza. Todos perceberam isto e ficaram um bom tempo quietos e em silêncio observando. Foi uma experiência culminante. Quando terminou, todos estavam convencidos do valor do silêncio para o desenvolvimento pessoal deles. Naquela noite haveria uma festa no hotel e todos eles esperavam se divertir muito. O jovem gostava muito de festas desde que era criança e ia nos aniversários dos amigos. Nas festas eles brincavam muito, sentindo-se extremamente felizes e alegres. Davam expressão livre a todos os sentimentos de alegria e realização. Cantavam, dançavam e brincavam todo o tempo. A vida é uma festa. Após o almoço, o jovem foi dar um passeio pelo parque, em volta do hotel, pisando na terra com um enorme prazer. Sentia o cheiro das árvores e da terra. Sentia-se parte da natureza. Cada vez mais sentia-se unido ao universo e esse sentimento tinha um efeito extremamente benéfico e importante na sua vida. Voltou então ao hotel para a sua meditação diária e, enquanto meditava, imaginou que era um grande condor dos Andes. Voava com confiança a grande altura. Não se importava com o que acontecia à sua volta e somente gastava energia quando era necessário. Todos os seus movimentos eram precisos e eficientes. Podia voar durante horas com um mínimo de esforço. Percebeu que devia ter a mesma atitude na sua vida diária. Sentia-se como um condor e sentia-se muito bem assim. Suas poderosas asas lhe davam um enorme poder e prazer. Voava acima de algumas nuvens e ver o sol refletido nas nuvens era um grande prazer. Após algum tempo,
O condor desceu para se alimentar, sem pressa, calmamente, indiferente a tudo e a todos que estavam à sua volta. O grande condor podia descer exatamente onde quisesse, precisamente no lugar desejado. Seu autocontrole era total. Neste momento, o jovem lembrou-se do seu grande quadro da águia e de como todos ficavam concentrados, calmos, confiantes, seguros, determinados e alegres quando o viam. Naquele dia, ele meditou sobre as palavras: admirar, agradável, alegria, alerta, amigo, ameno, amor, ativo, belo, bom, bondoso, bravo, brilhante, certo, conhecimento, confiante, confortável, coragem, cordial, cuidadoso, delicioso, desejo, destemor, domínio, energia, enérgico, esplêndido, feliz, firme, formoso, forte, generoso, gênio, grandioso, hábil, honesto, jovial, lar, leal, limpo, lindo, maravilhoso, nobre, ótimo, paixão, perfeito, poderoso, ponderado, potência, prático, prazer, riqueza, saudável, saúde, seguro, serenidade, sincero, suave, sucesso, talentoso, útil, valioso, verdadeiro e vigor. Admirar, agradável, alegria, alerta, amigo, ameno, amor, ativo, belo, bom, bondoso, bravo, brilhante, certo, conhecimento, confiante, confortável, coragem, cordial, cuidadoso, delicioso, desejo, destemor, domínio, energia, enérgico, esplêndido, feliz, firme, formoso, forte, generoso, gênio, grandioso, hábil, honesto, jovial, lar, leal, limpo, lindo, maravilhoso, nobre, ótimo, paixão, perfeito, poderoso, ponderado, potência, prático, prazer, riqueza, saudável, saúde, seguro, serenidade, sincero, suave, sucesso, talentoso, útil, valioso, verdadeiro e vigor. Terminada a meditação, o jovem sentia-se muito bem. Pegou o computador e voltou a escrever. Pensou no objetivo do seu livro e de como era importante ler para ter conhecimentos. Decidiu que tudo o que faria na vida teria um objetivo: o crescimento seu e de todos que tivessem contato com ele. O jovem escrevia sobre a vida e comportamento dos animais, como era importante analisar e observar a vida dos animais para aprendermos a viver também em harmonia com a natureza. Os animais são autossuficientes, autoconfiantes e autodirigidos. Sabiam quando trabalhar e quando descansar. Existia uma sabedoria inata neles. O jovem percebeu que tinha muito que aprender com os animais. Quando era criança, seu avô lhe dissera isto muitas vezes, mas ele não prestara atenção. Agora entendia o que seu avô queria dizer. Percebeu que tudo que vemos, ouvimos, lemos, fazemos e falamos tem uma importância total e enorme para nós. Tudo isto são conhecimentos que se tornam automáticos e espontâneos, agindo sem que percebamos a sua ação. Por isso era importante saber o que aprender e o que não aprender. Com o passar do tempo, isto ficava cada vez mais claro para o jovem. Disse a si mesmo que nunca esqueceria estas lições e que transmitiria tudo isto aos seus filhos. É preciso apreciar e compreender as coisas que são mais importantes para a nossa vida e de todos que amamos. À medida que os dias passavam, o jovem percebeu que estava tendo uma grande transformação interior. Toda vez que sentava-se na cadeira para meditar, sentia uma grande transformação acontecendo em si mesmo. Aquela paisagem, a construção do hotel, o lago, o rio, as montanhas, a árpia, os ursos, a onça, enfim, tudo estava contribuindo para uma enorme transformação
que era muito positiva e benevolente para si e para todos os demais. Seja indiferente ao tamanho do público. Alimente-se com calma. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Minha riqueza é uma mina de ouro inesgotável. Minha saúde e meu corpo ostentam a beleza e a singularidade do corpo de um deus olímpico. Tenho a prudência de uma serpente. Tenho a inteligência de uma raposa. Eu persisto como uma montanha. Minha felicidade é um golfinho. Minha ação é como um rio. Durmo como um urso. Minha emoção é sabedoria. Voo no desconhecido para a minha realização. Minha inteligência é uma espada. Meu pensamento é poder. Eu sou um com a independência do gato. Tenho a tranquilidade de um cão dormindo. Minha astúcia é a de um tigre. Eu e os golfinhos temos a mesma alegria de viver. Estou pronto como um cavalo de corrida. Autodomínio é poder. Minha energia flui como a lava de um vulcão. Eu me defendo como uma águia. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Eu e o desenvolvimento somos um. Um somos nós. Eu e a realização somos um. Um somos nós. Eu e o crescimento somos um. Um somos nós. Eu e o progresso somos um. Um somos nós. Eu e a alegria somos um. Um somos nós. Eu e a verdade somos um. Um somos nós. Eu e o trabalho somos um. Um somos nós. Eu e a energia somos um. Um somos nós. Eu e o sucesso somos um. Um somos nós. Eu e o destemor somos um. Um somos nós. Eu e o poder somos um. Um somos nós. Eu e o universo somos um. Um somos nós. Eu e o amor somos um. Um somos nós. Eu e o vigor somos um. Um somos nós. Eu e a coragem somos um. Um somos nós. Eu e o talento somos um. Um somos nós. Eu e a serenidade somos um. Um somos nós. Eu e a leitura somos um. Um somos nós. Eu e a meditação somos um. Um somos nós. Eu e a beleza somos um. Um somos nós. Eu e a inteligência somos um. Um somos nós. Eu e a saúde somos um. Um somos nós. Eu e a riqueza somos um. Um somos nós. Eu e uma elevada autoestima somos um. Um somos nós. Minha riqueza é uma mina de ouro inesgotável. Minha saúde e meu corpo ostentam a beleza e a singularidade do corpo de um deus olímpico. Tenho a prudência de uma serpente. Tenho a inteligência de uma raposa. Eu persisto como uma montanha. Minha felicidade é um golfinho. Minha ação é como um rio. Durmo como um urso. Minha emoção é sabedoria. Voo no desconhecido para a minha realização. Minha inteligência é uma espada. Meu pensamento é poder. Eu sou um com a independência do gato. Tenho a tranquilidade de um cão dormindo. Minha astúcia é a de um tigre. Eu e os golfinhos temos a mesma alegria de viver. Estou pronto como um cavalo de corrida. Autodomínio é poder. Minha energia flui como a lava de um vulcão. Eu me defendo como uma águia. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Eu e o desenvolvimento somos um. Um somos nós. Eu e a realização somos um. Um somos nós. Eu e o crescimento somos um. Um somos nós. Eu e o progresso somos um. Um somos nós. Eu e a alegria somos um. Um somos nós. Eu e a verdade somos um. Um somos nós. Eu e o trabalho somos um. Um somos nós. Eu e a energia somos um. Um somos nós. Eu e o sucesso somos um. Um somos nós. Eu e o destemor somos um. Um somos nós. Eu e o poder somos
somos um. Um somos nós. Eu e o conhecimento somos um. Um somos nós. Eu e o universo somos um. Um somos nós. Eu e o amor somos um. Um somos nós. Eu e o vigor somos um. Um somos nós. Eu e a coragem somos um. Um somos nós. Eu e o talento somos um. Um somos nós. Eu e a serenidade somos um. Um somos nós. 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 Depois de ficar um bom tempo debaixo d'água, o jovem voltou à tona e se dirigiu à beira da piscina para sair. Saindo da piscina, o jovem tomou um bom banho e colocou a sua roupa normal. Estava muito feliz e confiante. Não sabia por quê, mas gostava mais de si mesmo agora. Seus novos pensamentos, suas novas atitudes, seus novos comportamentos, suas novas sensações estão prontas e se somaram às suas antigas aptidões e habilidades. Via para si um futuro brilhante de grandes realizações. Sabia que as soluções estavam dentro dele e que podia buscá-las quando quisesse. Atravessou a porta de volta para a rua e a luz e o calor do sol tocaram seu corpo de uma maneira muito agradável. O jovem sentia-se atento, sadio, concentrado e descansado. Um jovem queria muito aprender a resolver os problemas de sua vida. Vivia pensando em como ter a sabedoria para viver bem, próspero e feliz. Um dia caminhava para a sua aula de natação, meditando nesses pensamentos e fazendo afirmações positivas. Chegando à academia, atravessou a grande porta de entrada e desceu as escadas em direção à piscina. No recinto da piscina havia uma abertura no teto por onde entrava a luz do sol. Trocou de roupa, fez um aquecimento muscular e mergulhou em águas profundas. Surpreendeu-se dentro d'água, nadando com outras pessoas. Eram pessoas amigas e bondosas, que lhe queriam muito bem. Todas conversavam através do pensamento e o jovem percebeu que também podia fazer o mesmo. Elas lhe disseram: "Estávamos esperando por você. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco, enquanto aprende novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, de forma automática e espontânea. É tão fácil assim como vocês dizem? A partir de hoje, você aprenderá a sentir, pensar, falar e fazer exatamente o que tanto deseja. Você está no comando da sua vida. Você pode substituir os pensamentos e sentimentos negativos na hora que quiser. Venha conosco e aprenda como é simples e fácil." Hélio Couto. Quando chegou o tempo de suas férias, o jovem foi viajar de carro por uma belíssima estrada. Uma longa estrada na qual não se podia perceber o início e nem o final dela. Carro. O jovem dirigia em uma velocidade segura, apesar de ser um excelente piloto. Veja se o risco vale a pena. Durante as férias, o jovem aproveitaria para escrever um livro de aventuras, pois ele ficaria hospedado em um hotel à beira de um lindo rio que atravessava a floresta onde estava o hotel. Para isso, o jovem levava seu computador portátil com todos os arquivos que poderia precisar. Eu sempre passeava com papai e mamãe. Depois de algumas horas de uma tranquila e agradável viagem, o jovem chegou ao hotel. Era uma construção harmoniosa e sólida. Reino mágico. Piloto automático. Dava um sentimento de grande poder e permanência em quem ouvia. Era uma construção imponente com linhas clássicas. O jovem sentiu-se muito bem assim que viu o conjunto de prédios que compunham o hotel. É importante ser prudente. Tinha a impressão de já haver visto ou vivido antes num lugar assim. Sentiu grande serenidade ao ver os cisnes, que deslizavam suavemente no belo lago que havia ao lado do prédio principal. Acomodou-se em seu amplo e espaçoso quarto, colocando seu computador na escrivaninha. Analise sempre o risco que vai correr e veja se vale a pena.
Olhou pela janela e pôde ver as majestosas montanhas que circundavam o vale. Era uma paisagem deslumbrante. Papai pôde ver ao longe o voo de uma grande águia. Velocidade. Após o almoço, em que comeu apenas o suficiente para sentir-se satisfeito, foi dar uma volta pela redondeza para conhecer melhor o lugar. Jardim Zoológico. Veja se o risco vale a pena. Ficou extasiado ao perceber que o hotel tinha um zoológico nos fundos. Era um zoológico muito espaçoso, onde os animais tinham todas as condições de se sentirem bem confortáveis. Elimine a autossabotagem. A aparência dos animais confirmava o bom tratamento que recebiam. É muito importante tratar bem os animais. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias aquela perda já estava superada. O jovem resolveu fazer uma excursão pelo zoológico em uma outra hora, porque queria ver com calma e em detalhes tudo o que havia lá. É prudente ir devagar. Voltou para o seu quarto para fazer a sua meditação da tarde, antes de começar a trabalhar no seu livro. Reino Mágico. Velocidade. O jovem sentia enorme prazer em trabalhar, tanto manualmente como mentalmente. Após a sua meditação, sentou-se para fazer sua pesquisa inicial sobre o livro. Ligou seu computador e acessou a rede mundial de comunicação. Concentre-se em uma coisa por vez. Calma. A quantidade e a qualidade das informações obtidas na rede eram impressionantes. Praticamente tudo podia ser encontrado na rede. Carro. Veja se o risco vale a pena. Para quem queria saber a verdade sobre os acontecimentos e a história, era uma ferramenta indispensável. Interiormente, o jovem agradeceu ao Criador pela existência da rede e por viver naquela época de tanto progresso e crescimento. Jardim Zoológico. Piloto automático. O jovem queria colaborar e participar do desenvolvimento das pessoas. É prudente ir devagar. Coma vegetais. O livro que iria escrever relatava suas viagens por todo o mundo, os países, suas paisagens, as pessoas, os animais e a cultura de vários povos em todos os continentes. Proteja os seus filhos. Concentre-se em uma coisa por vez. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias, aquela perda já estava superada. O jovem tinha certeza de que esse conhecimento era muito importante para todas as pessoas. Passar adiante o conhecimento que temos é muito importante. Reino Mágico. Piloto automático. Calma. Ursos. Lembrou-se de uma viagem à Amazônia, onde pôde conhecer a maior águia do mundo, a Árpia, a águia real brasileira. Era impressionante pelo seu tamanho e porte. Era um animal belíssimo e majestoso. Trate os seus filhos com ternura e sensibilidade. Só de olhá-la já se sentia o seu poder. Seu olhar penetrante demonstrava enorme autoconfiança. A Árpia sabia o que queria e como consegui-lo. Cuidava da sua família com toda a dedicação e zelo. Papai, calma. Concentre-se em uma coisa por vez. Mesmo quando passava alguns dias sem se alimentar, a grande Árpia mantinha a calma e a perseverança. Velocidade. Coma vegetais. Os filhotes da Árpia, mesmo pequenos, já demonstravam a sua determinação em conseguir o que desejavam. Divida o seu tempo entre o trabalho e o lazer. Tome sol. Naquela viagem, o jovem ficou extasiado com a exuberância da floresta, suas enormes árvores e grandes rios. É prudente ir devagar. A grandiosidade do ambiente alargava seus horizontes e fazia seus horizontes pessoais também se expandirem na mesma proporção. Foi ali que o jovem idealizou o livro que iria escrever. Uma natureza tão prodigiosa gerava grandes homens. O jovem sentiu isto imediatamente. O jovem conseguia superar qualquer tipo de perda, seja amizade, namoro ou morte, com toda a facilidade. Em poucos dias aquela perda já estava superada. Jardim Zoológico. Ursos.
coma vegetais. O jovem sabia que todos os seus problemas eram e sempre seriam resolvidos pelo seu subconsciente. Carro, tome sol. Seu subconsciente resolvia um problema por vez com eficiência e perfeição, o que deixava o jovem muito confiante sobre o seu futuro. Luz, energia e carinho, amor e ternura. O seu subconsciente sempre sabia encontrar lições, soluções e ensinamentos das metáforas que seu avô contava. Papai. Naquela noite, o jovem sonhou que vivia no tempo em que a grande pirâmide fora construída. Concentre-se em uma coisa por vez. Ele era um dos engenheiros que comandavam a imensa obra. Calculava com todo cuidado o projeto e a sequência das operações que devia ser seguida à risca para se obter o resultado desejado. O condor realiza os seus objetivos com determinação. A pirâmide estava sendo construída por várias raças de extraterrestres que trabalhavam em harmonia. Os enormes blocos de pedra eram movimentados através de um processo de levitação antigravitacional controlado por ondas sonoras. Ursos. Todas as raças extraterrestres tinham aparência humana e, apesar de falarem línguas diferentes, rapidamente aprendiam a se comunicar com os demais através de uma ferramenta de instrução mental que lhes possibilitava a superaprendizagem. Desta maneira, o conhecimento estava à disposição de todos que quisessem aprender. Tome sol. Energia e carinho. Amor e ternura. O ar estava repleto de naves voando a toda velocidade, sem, no entanto, se chocarem. Existiam naves de todos os tamanhos. Algumas eram enormes e outras bem pequenas. O condor nunca desiste de seus objetivos. Cada uma servia para uma utilidade. Relaxamento profundo. Algumas raças se alimentavam apenas de frutas e vegetais produzidos naturalmente. Os extraterrestres se adaptavam perfeitamente a qualquer função e atividade. Tinham uma enorme capacidade de adaptação e flexibilidade. A raça dos turianos amava o conhecimento e sempre que podiam estavam lendo e aprendendo. Dormiam profundamente. Sua educação era considerada básica quando completavam 15 cursos de pós-graduação. Luz, energia e carinho, amor e ternura. Eram seres cordiais e atenciosos que adoravam uma boa conversa filosófica. Trouxeram para a Terra alguns dos animais do seu planeta natal. Ternura pelos filhotes. Relaxamento profundo. Um deles era a imensa águia turiana, que era o símbolo das naves turianas. Esta poderosa ave foi a origem das atuais águias terrestres. Os turianos eram os responsáveis pela construção da pirâmide e foram contratados pela sua habilidade em administrar grupos diferentes de pessoas. O condor nunca se prejudica. Dormiam profundamente. Os turianos eram líderes de nascença e famosos em toda a galáxia pela sua capacidade. Sempre que se precisava comandar pessoas, eles eram chamados. Eram pessoas altamente positivas. Ficar imóvel toda a noite. Sabiam tirar o melhor de todos os trabalhadores, realçando os pontos positivos de cada um. Não se preocupavam com os aspectos negativos, mas extraíam o melhor de cada um. Ternura pelos filhotes. Relaxamento profundo. Os turianos sabiam adaptar todos os regulamentos, visando a melhor produtividade de todos. Todos os líderes turianos conheciam uma quantidade enorme de pessoas trabalhando ou envolvidas no projeto. Era um projeto que requeria enorme precisão e eficiência. Os turianos eram conhecidos pela sua elevada autoestima. Ternura pelos filhotes. Dormiam profundamente. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro. Eles sabiam que eram os melhores construtores e davam o devido valor a si mesmos. Incentivavam a todos os subordinados a terem ideias que melhorassem o projeto em todos os sentidos. Todas as pessoas em nível de chefia eram escolhidos a dedo pela sua habilidade de tratar bem os subordinados.
ficar imóvel toda a noite. Trabalho e prazer. Tinham descoberto que isso aumentava profundamente a produção. Cada funcionário da Grande Pirâmide era colocado em um trabalho de acordo com as suas habilidades, talentos e conhecimentos. Os turianos eram muito exigentes e incentivavam subordinados a procurarem dar o melhor de si mesmos em tudo o que fizessem. O condor sempre tem uma atitude positiva. Ficar imóvel toda a noite. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro. Balão de gás. Construir um ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. Os turianos definiam o resultado que queriam e, a partir disso, colocavam todos os esforços na sua execução. Os turianos eram muito versáteis e se adaptavam com facilidade a todos os obstáculos que surgiam no caminho, contornando-os e evitando toda a resistência possível. Prestavam muita atenção e gastavam todo o tempo necessário assessorando os melhores funcionários. Davam muita ênfase nos aspectos positivos de tudo. Ursos, condor, onça, tigre, coelho, cisne, pavão, cachorro, balão de gás, trabalho e prazer. Estavam atentos a todos os detalhes da construção ou do projeto, corrigindo os erros assim que surgiam. Os turianos davam muita importância a pessoas muito confiantes, com grande senso de liberdade de expressão e realização. O jovem sabia que estava construindo algo muito importante que faria uma grande diferença no futuro. Os turianos gostavam imensamente de passear com suas famílias e animais domésticos. Trabalho e prazer. Construir um ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. Balão de gás. Eram um povo reconhecido pelo seu amor pelos animais e todas as formas de vida. Divertiam-se muito quando não estavam trabalhando e sabiam distribuir muito bem o tempo. Os turianos tinham grandes cães e após o trabalho brincavam entusiasticamente com eles. Havia uma unidade perfeita entre os cães e os turianos. O jovem percebeu que estava aos poucos encontrando o sentido da sua vida. Entendeu num relance que o sentido da vida era viver. A própria vida era o sentido da vida. Que coisa magnífica! A autoconsciência da vida era total. E essa consciência não tinha limites de crescimento. Sempre que conversava com seus pais e avós, a filosofia era um dos assuntos preferidos de todos. Observe como os animais vivem. Construir um ninho com trabalho e prazer para brincar e rir. No dia seguinte, após uma boa noite de sono e um excelente café da manhã, o jovem saiu para ver o zoológico em detalhes. Brincar e rir são atitudes importantes. O jovem gostava de visitar zoológicos desde criança e lembrava-se das visitas que havia feito com toda a família. O primeiro animal que viu foi uma enorme onça do Pantanal brasileiro. Um animal esplêndido, de porte enorme, sua grande cabeça impunha respeito. Seu olhar penetrante, seu pelo brilhante, tudo na onça falava da magnificência da natureza que criara um animal tão maravilhoso e imponente. Momentos de silêncio são muito importantes. O jovem ficou um longo tempo observando e analisando o comportamento da grande onça. Ela não se importava com os visitantes, nem com o número deles. Vivia sem procurar obter a aprovação de ninguém mais. A onça sabia o que queria e vivia de acordo com a sua essência interior. De vez em quando, ela rolava pelo chão e se divertia fazendo isso. Dava para perceber que a onça estava feliz com a vida que tinha. Ela estava em paz consigo mesma. O jovem procurou ficar o mais perto possível da onça, mas guardando uma distância segura. Evite a busca de aprovação dos demais. O jovem aprendera a não correr riscos desnecessários. Ele sempre se perguntava se o risco que ia correr valia a pena. Ele sabia analisar qualquer situação com eficiência. O jovem tinha aprendido desde a infância que para haver crescimento é necessário correr riscos. E sabia avaliar os riscos que valia a pena correr e outros que eram autossabotagem. Tenha períodos de trabalho e descanso alternados. É muito importante correr o risco certo,
na hora certa, com a pessoa certa, que trará o maior crescimento e desenvolvimento. Lembre-se sempre disto. O jovem lembrava-se da última viagem de avião que fizera e de como fora convidado a ir na cabine do piloto que era seu amigo. Puderam conversar durante boa parte do voo, porque o piloto colocara o piloto automático funcionando e o avião voava automaticamente. O jovem queria ver todo o zoológico naquele dia para não perder tempo, mas imediatamente veio-lhe à mente uma autossugestão que ele havia feito há algum tempo. Toda vez que ficar com pressa, esta será substituída por um sentimento de calma e tranquilidade. Descubra o que é realmente importante na vida. Tudo tem sua hora certa para acontecer. Não adianta apressar o processo. As meditações que fazia todo dia exerciam um efeito extremamente benéfico sobre ele. A cada dia ficava mais calmo e conseguia se concentrar pelo tempo que quisesse em uma única coisa ou objetivo. Estes são comportamentos extremamente valiosos. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouviu o silêncio absoluto. Como o suficiente para se alimentar. Pássaros e aves. O próximo animal que o jovem viu foi o grande urso americano, com mais de 2 metros de altura. Era extraordinário, imponente, forte, poderoso. O grande urso gostava de se deitar ao sol e relaxar durante muito tempo. Eles gostavam de muita luz e calor. Rolavam no chão com os filhotes que adoravam brincar com os pais. Apesar da enorme força dos ursos, os filhotes eram tratados com todo carinho e ternura pelos pais. Os ursos tinham grande sensibilidade para as necessidades dos filhos e cuidavam deles com toda a atenção. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouvia o silêncio absoluto. Pássaros e aves. Seja indiferente ao tamanho do público. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Sempre que procurava entender um assunto, bastava ir numa livraria e o livro que ele queria estava lá como que por milagre. O jovem foi morar numa grande cidade, repleta de vida, prosperidade e crescimento, mas manteve os seus hábitos de relaxamento e meditação todos os dias. Aquilo era sagrado para ele, e os benefícios deste comportamento eram maravilhosos. Procure o equilíbrio entre todas as suas atividades. Veja se o cinto de segurança está bem preso. Coma o suficiente para se alimentar. Alimente-se com calma. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Os ursos despendiam grande quantidade de energia enquanto acordados, mas depois relaxavam e dormiam rapidamente, recuperando todas as energias despendidas durante o dia. Eles tinham um equilíbrio perfeito entre gastar e recuperar. Os ursos podem ficar imóveis, dormindo a noite toda para recuperar as forças. Coloque a água na garrafa bem devagar. Aviões a jato silenciosos. O astronauta ouviu o silêncio absoluto. Coma o suficiente para se alimentar. Pássaros e aves. Seja indiferente ao tamanho do público. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Quando hibernavam, ficavam meses descansando durante o inverno. Eles sabiam quando trabalhar e quando descansar, alternando estes períodos de maneira muito sábia. Depois de ver os grandes ursos, o jovem chegou à conclusão de que por aquele dia estava satisfeito e era hora de estudar e escrever seu livro. Voltou ao seu quarto e colocou um filme no videocassete para fazer uma pesquisa. O jovem gostava de assistir filmes
porque sempre aprendia algo importante com os personagens e as histórias. Era um desenho animado sobre um dinossauro de várias cabeças. Era muito interessante, porque este dinossauro podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Seja indiferente ao tamanho do público. Alimente-se com calma. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar a sua autoestima. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Uma cabeça estudava, outra trabalhava, outra se divertia, outra meditava. Não havia conflito entre as várias cabeças e elas conseguiam se harmonizar perfeitamente, usando o corpo do dinossauro, cada uma na hora certa. Parecia mágica de tão perfeito que era o domínio do corpo pelas várias cabeças. No fim, todas saíam ganhando com isso. Alimente-se com calma. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. O jovem pensou: preciso aprender a ter a mesma eficiência no uso das minhas capacidades. Preciso aprender a concentrar e relaxar na hora certa e devida. Foi muito instrutivo assistir aquele desenho. Em seguida passou o resto da tarde escrevendo o seu livro. Na manhã seguinte, o jovem olhou pela janela e percebeu que naquele dia havia no hotel um evento de balonismo. As pessoas estavam enchendo os grandes balões para voarem. Havia uma enorme excitação no ar e todas as pessoas estavam muito felizes com aquela realização. Trabalhavam muito e se divertiam ao mesmo tempo. Dava para ver que a criança interior de todos eles estava muito feliz. Desembrulhavam os grandes balões e começavam a enchê-los de gás. Verificavam se o balão estava bem preso à cesta onde iriam viajar e rapidamente punham os balões no ar. Era um espetáculo muito bonito e empolgante, todos coloridos, de vários formatos e tamanhos. O jovem correu para participar e ajudar a colocar no ar alguns balões. Os balões voavam calmamente pelo ar, dando uma sensação de paz e tranquilidade em todos que participavam e assistiam. Esta brincadeira durou toda a manhã e o jovem se divertiu muito, como há muito tempo não fazia. Lembrou intensamente do seu tempo de criança e ficou muito feliz. Agradeceu interiormente aos seus pais. Chegando a hora do almoço, o jovem foi ao restaurante panorâmico, no último andar, de onde podia ver todo o vale. Todos ficavam extasiados com a belíssima vista dali, com as grandes montanhas, o vale, as nuvens e os coloridos balões voando. Nesta hora, o jovem percebeu que todos estavam em silêncio, admirando e observando a natureza. Havia um sentimento de respeito e reverência pela natureza. Todos perceberam isto e ficaram um bom tempo quietos e em silêncio observando. Foi uma experiência culminante. Quando terminou, todos estavam convencidos do valor do silêncio para o desenvolvimento pessoal deles. Naquela noite haveria uma festa no hotel e todos eles esperavam se divertir muito. O jovem gostava muito de festas desde que era criança e ia nos aniversários dos amigos. Nas festas eles brincavam muito, sentindo-se extremamente felizes e alegres. Davam expressão livre a todos os sentimentos de alegria e realização. Cantavam, dançavam e brincavam todo o tempo. A vida é uma festa. Após o almoço, o jovem foi dar um passeio pelo parque, em volta do hotel, pisando na terra com um enorme prazer. Sentia o cheiro das árvores e da terra. Sentia-se parte da natureza. Cada vez mais sentia-se unido ao universo, e esse sentimento tinha um efeito extremamente benéfico e importante na sua vida. Voltou então ao hotel para a sua meditação diária, e enquanto meditava, imaginou que era um grande condor dos Andes. Voava com confiança a grande altura. Não se importava com o que acontecia à sua volta e somente gastava energia quando era necessário. Todos os seus movimentos eram precisos e eficientes. Podia voar durante horas com um mínimo de esforço. Percebeu que devia ter a mesma atitude na sua vida diária. Sentia-se como um condor
e sentia-se muito bem assim. Suas poderosas asas lhe davam um enorme poder e prazer. Voava acima de algumas nuvens, e ver o sol refletido nas nuvens era um grande prazer. Após algum tempo, o condor desceu para se alimentar, sem pressa, calmamente, indiferente a tudo e a todos que estavam à sua volta. O grande condor podia descer exatamente onde quisesse, precisamente no lugar desejado. Seu autocontrole era total. Neste momento, o jovem lembrou-se do seu grande quadro da águia e de como todos ficavam concentrados, calmos, confiantes, seguros, determinados e alegres quando o viam. Naquele dia, ele meditou sobre as palavras: admirar, agradável, alegria, alerta, amigo, ameno, amor, ativo, belo, bom, bondoso, bravo, brilhante, certo, conhecimento, confiante, confortável, coragem, cordial, cuidadoso, delicioso, desejo, destemor, domínio, energia, enérgico, esplêndido, feliz, firme, formoso, forte, generoso, gênio, grandioso, hábil, honesto, jovial, lar, leal, limpo, lindo, maravilhoso, nobre, ótimo, paixão, perfeito, poderoso, ponderado, potência, prático, prazer, riqueza, saudável, saúde, seguro, serenidade, sincero, suave, sucesso, talentoso, útil, valioso, verdadeiro e vigor. Admirar, agradável, alegria, alerta, amigo, ameno, amor, ativo, belo, bom, bondoso, bravo, brilhante, certo, conhecimento, confiante, confortável, coragem, cordial, cuidadoso, delicioso, desejo, destemor, domínio, energia, enérgico, esplêndido, feliz, firme, formoso, forte, generoso, gênio, grandioso, hábil, honesto, jovial, lar, leal, limpo, lindo, maravilhoso, nobre, ótimo, paixão, perfeito, poderoso, ponderado, potência, prático, prazer, riqueza, saudável, saúde, seguro, serenidade, sincero, suave, sucesso, talentoso, útil, valioso, verdadeiro e vigor. Terminada a meditação, o jovem sentia-se muito bem. Pegou o computador e voltou a escrever. Pensou no objetivo do seu livro e de como era importante ler para ter conhecimentos. Decidiu que tudo o que faria na vida teria um objetivo: o crescimento seu e de todos que tivessem contato com ele. O jovem escrevia sobre a vida e comportamento dos animais, como era importante analisar e observar a vida dos animais para aprendermos a viver também em harmonia com a natureza. Os animais são autossuficientes, autoconfiantes e autodirigidos. Sabiam quando trabalhar e quando descansar. Existia uma sabedoria inata neles. O jovem percebeu que tinha muito que aprender com os animais. Quando era criança, seu avô lhe dissera isto muitas vezes, mas ele não prestara atenção. Agora entendia o que seu avô queria dizer. Percebeu que tudo que vemos, ouvimos, lemos, fazemos e falamos tem uma importância total e enorme para nós. Tudo isto são conhecimentos que se tornam automáticos e espontâneos, agindo sem que percebamos a sua ação. Por isso era importante saber o que aprender e o que não aprender. Com o passar do tempo, isto ficava cada vez mais claro para o jovem. Disse a si mesmo que nunca esqueceria estas lições e que transmitiria tudo isto aos seus filhos. É preciso apreciar e compreender as coisas que são mais importantes para a nossa vida e de todos que amamos. À medida que os dias passavam, o jovem percebeu que estava tendo uma grande transformação interior. Toda vez que sentava-se na cadeira para meditar, sentia uma grande transformação acontecendo em si mesmo. Aquela paisagem, a construção do hotel, o lago, o rio,
as montanhas, a árpia, os ursos, a onça, enfim, tudo estava contribuindo para uma enorme transformação que era muito positiva e benevolente para si e para todos os demais. Seja indiferente ao tamanho do público. Alimente-se com calma. Todos os seus movimentos devem ter um objetivo definido. Existe um tempo para trabalhar e outro para descansar. Veja a figura da águia para aumentar sua autoestima. Todos escutam o professor com atenção no auditório. Programe-se para ter comportamentos e atitudes automáticas e espontâneas. Compreenda e goste das coisas realmente importantes da sua vida. Minha riqueza é uma mina de ouro inesgotável. Minha saúde e meu corpo ostentam a beleza e a singularidade do corpo de um deus olímpico. Tenho a prudência de uma serpente. Tenho a inteligência de uma raposa. Eu persisto como uma montanha. Minha felicidade é um golfinho. Minha ação é como um rio. Durmo como um urso. Minha emoção é sabedoria. Voo no desconhecido para a minha realização. Minha inteligência é uma espada. Meu pensamento é poder. Eu sou um com a independência do gato. Tenho a tranquilidade de um cão dormindo. Minha astúcia é a de um tigre. Eu e os golfinhos temos a mesma alegria de viver. Estou pronto como um cavalo de corrida. Autodomínio é poder. Minha energia flui como a lava de um vulcão. Eu me defendo como uma águia. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Eu e o desenvolvimento somos um. Um somos nós. Eu e a realização somos um. Um somos nós. Eu e o crescimento somos um. Um somos nós. Eu e o progresso somos um. Um somos nós. Eu e a alegria somos um. Um somos nós. Eu e a verdade somos um. Um somos nós. Eu e o trabalho somos um. Um somos nós. Eu e a energia somos um. Um somos nós. Eu e o sucesso somos um. Um somos nós. Eu e o destemor somos um. Um somos nós. Eu e o poder somos um. Um somos nós. Eu e o conhecimento somos um. Um somos nós. Eu e o universo